Você já reparou que a vida sempre tenta te ensinar algo, mas quase ninguém presta atenção? É curioso. As pessoas querem mudar de vida, mas fazem de tudo para evitar a única mudança que realmente transforma: a mudança interior. E aqui vai uma verdade incômoda. Não é o mundo que te impede de evoluir, é você. Sim, você, suas reações, seus medos, suas escolhas diárias, seus hábitos silenciosos. É forte ouvir isso, eu sei, mas também é libertador. Porque quando você entende que a mudança depende de você, nada mais te segura. A vida fala através das quedas, das pausas, das pessoas que vão embora, dos ciclos que terminam. Mas muita gente insiste em ignorar esses sinais e depois se pergunta por que continua preso nos mesmos problemas. E se eu te disser que existe um caminho mais leve, uma rota onde você entende seus próprios padrões, aprende a se ouvir e começa a viver com propósito? Parece contraintuitivo, mas a maior virada de chave acontece quando você para de tentar controlar tudo e começa a controlar a si mesmo. E o mais interessante é que a recompensa chega rápido: mais paz, mais clareza, mais força, mais direção. Você não precisa de sorte, precisa de consciência. E é isso que você vai encontrar aqui. Agora, antes de começar, me diga: você realmente quer mudar de vida ou só gosta da ideia de mudar? Se a resposta for sim, então clique em seguir, curta o vídeo e ative as notificações. Porque o conteúdo que você vai ver hoje pode virar o capítulo mais importante da sua história. Ele sempre dizia que a paz interior não é um lugar distante, mas um estado que a pessoa constrói em pequenas escolhas do dia a dia. É como quando alguém tenta provocar e você decide que não vai entregar o controle emocional da sua vida para atitudes alheias. Essa decisão silenciosa vale mais do que 1000 respostas impulsivas. Pessoas sábias sabem que energia é um investimento e não um gasto automático. Por isso, economizam suas reações como quem cuida de um tesouro. É engraçado como, ao fazer isso, o mundo parece diminuir o volume. E é nesse silêncio que algo novo começa a crescer dentro da pessoa. Uma espécie de estabilidade que abre caminho para outras transformações importantes. O autocontrole funciona como um freio emocional, mas não no sentido de impedir a vida, e sim de direcioná-la. Ele mostrava que a impulsividade estraga oportunidades, desgasta relacionamentos e afasta aquilo que é valioso. Já a calma cria clareza, até nas situações mais desconfortáveis. Quando a pessoa treina a pausar antes de reagir, descobre que nem tudo merece resposta. Na verdade, a maioria das provocações só existe para roubar energia. Quem compreende isso começa a ficar mais leve. E essa leveza se torna uma base para enxergar o próprio valor com mais nitidez. Ele dava sempre o mesmo exercício: escolher um momento do dia para treinar a própria reação. Pode ser no trânsito, no trabalho, na fila do mercado. Quando algo irrita, a pessoa respira fundo, espera alguns segundos e só então decide o que fazer. Essa pausa é simples, mas poderosa o suficiente para mudar padrões emocionais. Com o tempo, a mente aprende a não se jogar em tempestades desnecessárias. Ele comparava o autocontrole ao treinamento físico. Quanto mais você faz, mais forte fica. E quando esse músculo interno cresce, abre espaço para reflexões ainda maiores sobre autenticidade e valor pessoal. Parte dessa sabedoria exige aceitar uma verdade incômoda. Não dá para controlar o comportamento dos outros, mas dá para controlar como você responde. Ele explicava que deixar alguém destruir sua paz é como entregar as chaves da própria casa mental. A pessoa entra, faz bagunça e ainda vai embora sem olhar para trás. Por isso, estabelecer limites emocionais é um ato de amor próprio.
Quando alguém entende isso, começa a se afastar espontaneamente de dramas que antes pareciam inevitáveis. E nesse afastamento, descobre algo valioso. Uma pessoa em paz atrai silêncio, não confusão. Não porque o mundo muda, mas porque ela muda a forma de se relacionar com o mundo. É admirável observar como aqueles que antes tentavam provocar acabam desistindo, como se percebessem que não há onde se pendurar. Ele dizia que a verdadeira força não precisa ser gritada, ela é percebida. E quando essa força interna se estabelece, surge um sentimento de autonomia emocional. Essa autonomia cria coragem para explorar algo ainda mais profundo. O autocontrole também envolve escolher batalhas. Algumas situações exigem silêncio, outras exigem firmeza e outras simplesmente não exigem nada. Ele usava o exemplo do presente que você não aceita. Se alguém entrega uma ofensa, basta não recebê-la. Isso alivia a carga emocional instantaneamente. A pessoa que não aceita provocações começa a cuidar melhor da própria mente. E quando a mente ganha esse espaço, ela começa a se fortalecer de um jeito surpreendente. Esse fortalecimento abre caminho para reconhecer e proteger o próprio valor. Com o tempo, essa paz interna se reflete em decisões reais. Trabalho, saúde, relações, hábitos. A pessoa dorme melhor, pensa com mais clareza e age com mais consciência. Ao invés de entrar em guerras inúteis, ela escolhe preservar energia para as batalhas que realmente importam. Ele mostrava como até decisões financeiras melhoram quando a mente está calma. Investir com paciência, planejar com clareza, recusar impulsos destrutivos. Esse desenvolvimento silencioso leva naturalmente ao próximo aprendizado. E então acontece algo profundo. A pessoa percebe que não precisa de reconhecimento externo para manter sua paz. Ela se torna seletiva com quem deixa entrar no coração, com o que leva para a mente e com o que deixa afetar seu espírito. Essa percepção muda tudo. É como se uma porta interna se abrisse, revelando o próprio valor sem precisar de aplausos. E quando alguém descobre quem é de verdade, o próximo passo é aprender a permanecer autêntico, mesmo quando o mundo tenta moldá-lo. Esse é o próximo tópico. Ele sempre afirmava que o maior erro de uma pessoa é tentar ser aceita, mudando aquilo que a torna única. A autenticidade assusta alguns, mas inspira muitos. E no final das contas, quem tenta agradar todo mundo acaba não agradando ninguém, nem a si mesmo. Ele dizia que reconhecer o próprio valor é como polir uma joia. Você precisa tirar a sujeira do julgamento e da comparação. Quando a pessoa começa a se enxergar com honestidade, percebe que não nasceu para ser cópia. Isso muda completamente as relações e abre espaço para escolhas mais alinhadas com o que ela realmente é. A autenticidade não é um talento, mas uma decisão diária. A decisão de não agir diferente só para caber nas expectativas dos outros. Ele dizia que isso é como usar um sapato apertado só para impressionar alguém. No fim, quem sofre é você. Quando a pessoa aceita que não precisa provar nada, a vida começa a encaixar de forma natural. Amigos mudam, caminhos mudam, relações mudam. Mas, nesse movimento, algo precioso aparece. Pessoas que gostam dela como ela realmente é. E isso prepara terreno para o tópico seguinte. Ele ensinava que a autoestima não é sobre se achar superior, mas sobre se conhecer tão bem que não aceita menos do que merece. Isso inclui reconhecer talentos, imperfeições e limitações. Um exemplo prático é escolher ambientes onde você se sente vivo e não drenado. Escolher pessoas que te elevam e não te diminuem. Isso parece simples, mas exige coragem para não viver à sombra de ninguém. Essa coragem é um divisor de águas. E é justamente essa mudança interna que transforma o cuidado pessoal em prioridade. Quando a pessoa entende o próprio valor,
Ela para de insistir em ambientes onde não é respeitada. Ele explicava que a vida é como uma sala. Alguns lugares sufocam, outros expandem. E muitas vezes, quem tenta agradar todo mundo acaba se perdendo. A autenticidade devolve a direção. A pessoa para de se encaixar em moldes que não são dela e começa a construir seus próprios espaços. E nesse processo, percebe que cuidar de si não é luxo, é sobrevivência emocional. Isso nos leva ao próximo aprendizado. É impressionante como a vida muda quando alguém decide ser verdadeiro consigo mesmo. As relações se tornam mais profundas, os diálogos mais sinceros e as escolhas mais leves. Ele dizia que ser autêntico atrai quem vibra na mesma essência e afasta naturalmente o que não combina. Essa filtragem silenciosa melhora até a saúde mental. Afinal, não há esforço maior do que fingir ser alguém que não é. E quando esse peso cai, surge a chance de construir limites saudáveis. Autenticidade também é aceitar que algumas pessoas não vão entender seu processo. E tudo bem. Ele dizia que quando alguém evolui, nem sempre o mundo evolui junto. E é por isso que muitos estranham mudanças que trazem paz. Mas a pessoa que conhece seu próprio valor não se assusta com esses conflitos. Ela sabe que seu caminho pode ser diferente. E ao caminhar nele, começa a perceber a importância de cuidar do próprio corpo, mente e alma. Esse cuidado é o próximo passo. O valor pessoal fica ainda mais claro quando a pessoa percebe que merece descanso, merece limites, merece conforto emocional. Não é egoísmo, é necessidade. Ele usava o exemplo do celular. Você não espera ele zerar para carregar. Então, por que esperar o esgotamento emocional para cuidar de si? Ao se tratar com carinho, a pessoa reforça sua identidade. E essa identidade sólida é a base para todas as outras áreas da vida, inclusive para entender quem realmente merece fazer parte dela. E quando alguém abraça sua autenticidade, fica muito mais fácil perceber quem está por perto por amor e quem está por conveniência. O valor pessoal começa a separar automaticamente o que constrói e o que destrói. Isso evita desgastes e abre caminho para relações mais verdadeiras. E é aí que o próximo tópico se torna essencial. Aprender a cuidar de si e estabelecer limites que protegem essa essência recém-descoberta. Ele sempre dizia que quem não aprende a cuidar de si acaba esperando que o mundo faça isso, e o mundo não faz. Cuidar do corpo, da mente e da alma é um ato de sabedoria e não de egoísmo. É como regar uma planta. Ninguém espera que ela floresça sem alimento. A pessoa também não pode esperar evoluir se não descansa, não respira e não se acolhe. Esse cuidado muda o ritmo interno e o ritmo muda a visão da vida. E pouco a pouco a pessoa percebe que limites são uma forma de amor próprio. Esse entendimento abre uma porta para todas as áreas da vida. Ele dizia que limites não são muros, são filtros. Filtros que mantêm por perto aquilo que faz bem e afastam o que machuca. Muitas pessoas se desgastam tentando ser fortes o tempo todo, quando na verdade força também é saber parar. A pausa renova, reorganiza e fortalece. Sem ela, a vida vira uma sequência de sobrevivências, não de experiências. Ao aprender isso, a pessoa começa a se tratar com respeito. E esse respeito inspira outros a fazerem o mesmo. Isso prepara para compreender quem merece estar ao lado. Cuidar de si também envolve reconhecer sinais do corpo: cansaço, estresse, irritação, ansiedade. Ele explicava que ignorar esses sinais é como tapar o sol com a peneira. Não resolve nada. Quando a pessoa começa a ouvir o próprio corpo, ela descobre que descansar não é perder tempo, é recuperar capacidade. Um exemplo prático é definir horários de pausa, caminhar alguns minutos por dia, ler algo que acalma, como O Poder do Agora ou O Alquimista. Pequenos rituais que sustentam grandes transformações.
e essas transformações influenciam diretamente as relações. Limites também envolvem relacionamentos. Muitas pessoas carregam fardos emocionais que não são delas, apenas porque têm dificuldade de dizer não. Ele dizia que dizer não é libertar o próprio caminho, não é rejeitar o outro, é se proteger. Quando a pessoa entende isso, para de se sentir culpada por cuidar de si. E descobrir essa liberdade muda até a forma de enxergar quem está perto. Isso leva naturalmente ao tópico seguinte. Ele sempre destacava que quem cuida de si não aceita migalhas emocionais. Aprende a sair de conversas tóxicas, relações desgastantes e ambientes que drenam energia. E ao fazer isso, cria espaço para coisas novas e saudáveis. A vida tem um jeito curioso de recompensar quem se respeita. Ela abre portas que antes estavam invisíveis. E essas novas portas levam a conexões mais genuínas e a um entendimento mais profundo sobre lealdade. A pessoa que se cuida passa a enxergar com clareza quem está ao seu lado de verdade. Ele explicava que muita gente é leal apenas às próprias necessidades, não à relação. Isso pode doer no começo, mas liberta. Com limites, a pessoa se protege de decepções repetidas e cria espaço para relações mais sinceras. E, quando essa clareza surge, ela prepara o terreno para o próximo aprendizado essencial. O autocuidado também inclui proteger o emocional de manipulações e desgastes. Reclamações constantes, críticas mal intencionadas, pessoas que tomam e nunca devolvem, tudo isso passa a ser identificado rapidamente. Ele dizia que quando a pessoa aprende a se priorizar, a vida deixa de ser tumultuada. E isso não a torna egoísta, a torna consciente. Essa consciência abre caminho para escolhas melhores. Entre elas, a escolha de quem merece ficar. E é justamente ao cuidar de si e estabelecer limites que a pessoa percebe algo profundo. Alguns relacionamentos fortalecem, outros adoecem. Alguns elevam, outros drenam. Perceber isso exige maturidade. E quando alguém finalmente enxerga com clareza quem deve permanecer e quem deve partir, está pronto para entender o próximo tópico: lealdade e relacionamentos que merecem ser cultivados. Ele sempre ensinava que a lealdade revela quem realmente está ao seu lado, não nas palavras, mas nas atitudes silenciosas. Muita gente diz que se importa, mas poucas realmente demonstram. A vida, no entanto, tem um jeito peculiar de mostrar a verdade. Nos dias bons, todos aparecem. Nos dias difíceis, só ficam os reais. Ele dizia que o coração humano se desgasta menos quando aprende a observar e não a assumir. E quando alguém aprende a enxergar isso com maturidade, evita dores desnecessárias. Essa percepção é fundamental para construir relações saudáveis. Ele também dizia que algumas pessoas são leais apenas enquanto você as beneficia. Quando a necessidade delas acaba, a presença acaba junto. No começo, isso machuca, mas depois se torna libertador, porque a pessoa passa a entender que nem todo mundo merece lugar no coração. Quando essa clareza chega, a vida fica mais leve. E nesse movimento de afastar o que machuca, sobra espaço para o que fortalece. Esse entendimento abre caminho para o tópico seguinte. Ele explicava que reconhecer quem merece estar por perto exige calma e observação. As pessoas verdadeiras não precisam exigir atenção. Elas estão ali, constantes, sinceras, presentes. Não dramatizam, não manipulam, não se aproveitam. São como âncoras que mantêm o barco firme, mesmo quando o mar está agitado. E quando alguém percebe quem são essas pessoas, começa a valorizar mais cada presença. Essa gratidão muda o coração e abre espaço para fé e propósito. Os relacionamentos certos fortalecem a alma. Eles não puxam para baixo, não competem, não diminuem. Pelo contrário, motivam, protegem e inspiram.
Ele dizia que estar rodeado de boas pessoas é metade do caminho para uma vida equilibrada. Mas estar rodeado de pessoas erradas pode ser o início da ruína emocional. Essa seleção cuidadosa é essencial e cria maturidade para compreender algo ainda mais poderoso, que existe um propósito maior guiando tudo isso. Ele afirmava que a lealdade verdadeira se prova nos pequenos gestos: ouvir sem julgar, apoiar sem interesse, proteger sem anunciar. Esses gestos silenciosos revelam o coração. E ao aprender a reconhecer isso, a pessoa evita cair em relações superficiais. A profundidade das relações melhora toda a vida, decisões, autoestima e até fé. E essa fé é o próximo passo. Ele lembrava que ninguém está sozinho, mesmo quando se sente assim. Há um propósito por trás de encontros e desencontros. Algumas pessoas aparecem apenas para ensinar lições, outras para caminhar junto. Isso traz calma para o coração, porque, ao entender que tudo tem um motivo, a pessoa para de resistir e começa a confiar. E essa confiança aponta para o tópico seguinte: a lealdade também aparece quando a pessoa aprende a ser leal a si mesma. Porque não adianta exigir dos outros aquilo que você mesmo não pratica. Ele dizia que a relação mais importante que alguém terá na vida é consigo mesmo. E quando essa relação está alinhada, todas as outras se alinham também. Esse alinhamento abre espaço para algo ainda mais profundo: fé. E é justamente ao entender quem merece ficar e quem precisa partir que a pessoa se aproxima do próximo grande aprendizado. A fé e a sensação de que existe uma força maior guiando o caminho. Uma força que sustenta, direciona e fortalece em todos os processos da vida. Ele dizia que a fé não é um discurso bonito, é uma convicção silenciosa que sustenta alguém mesmo quando tudo está desmoronando. É acreditar que existe algo maior guiando cada passo, mesmo quando o caminho parece sem saída. Essa fé acalma, clareia e fortalece. E quando alguém passa por uma fase difícil e ainda assim consegue confiar, descobre um tipo de força que não vem do corpo, mas da alma. Essa força permite enxergar além do caos e abre espaço para encontrar propósito até nos momentos mais desafiadores. Ele lembrava de uma frase antiga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não como religião, mas como confiança. A pessoa que acredita em um propósito maior não se desespera facilmente. Ela entende que atrasos ensinam paciência, perdas ensinam gratidão e dificuldades ensinam força. Nada é por acaso. Tudo tem um porquê, mesmo quando ainda não dá para entender. Essa compreensão acalma o coração e prepara a mente para escolhas mais conscientes. Ele ensinava que fé sem prática vira teoria. Por isso, a pessoa precisa alimentar essa conexão diariamente. Pode ser através de oração, meditação, leitura de textos espirituais ou um simples momento de silêncio. Esses rituais fortalecem a alma. E quando a alma está forte, o mundo fica menos assustador. Esse fortalecimento interior influencia até decisões práticas da vida e levará ao próximo tópico. Quando a pessoa confia que existe um propósito maior, ela para de se apegar ao que não faz sentido, para de insistir em portas fechadas, pessoas erradas e caminhos que drenam energia. Essa confiança liberta e abre novas possibilidades. Ele dizia que a fé ensina a soltar o que machuca para receber o que cura. E ao fazer isso, a pessoa aprende a valorizar algo extremamente precioso: o tempo. A fé também ensina que tudo acontece no tempo certo, nem antes nem depois. Ele lembrava que comparar o próprio tempo ao dos outros é uma das maiores fontes de sofrimento humano. Cada pessoa tem um processo, um ritmo, uma jornada. E quem tenta acelerar o que não está pronto acaba se frustrando. Quando a pessoa compreende isso, para de se apressar e começa a caminhar com mais calma.
E essa calma abre a porta para a sabedoria. Ele explicava que a fé fortalece até a tomada de decisões. A pessoa deixa de agir por desespero e começa a agir por direção. Para de aceitar qualquer coisa e passa a esperar pelo que realmente faz sentido. Essa espera é mais inteligente do que parece, porque ela constrói um senso de valor e paciência que o mundo moderno quase destruiu. E esse senso prepara o coração para reflexões ainda mais profundas sobre prioridades e escolhas. A fé também ensina a não perder energia com o que não vale a pena. Brigas, mágoas, disputas pequenas. Tudo isso parece irrelevante quando a pessoa tem clareza de propósito. É como trocar tempestades por serenidade. E com essa serenidade, ela passa a enxergar com clareza o valor do tempo. Esse valor é o próximo tópico. E é justamente a fé que abre os olhos para uma das verdades mais importantes da vida: que o tempo é o bem mais precioso que alguém possui. Mais que dinheiro, mais que bens, mais que reputação. E quando essa percepção chega, tudo muda. O coração muda, a mente muda, as escolhas mudam. E é disso que trata o próximo aprendizado. Ele dizia que o tempo é o dinheiro invisível que todo mundo possui, mas poucos sabem investir. A maioria gasta tempo como se tivesse uma conta infinita e não tem. O tempo não volta, não pausa, não recomeça. Ele corre. E quem aprende a respeitar isso muda a vida inteira. Ele usava um exemplo simples. Se alguém rouba seu dinheiro, você fica bravo. Mas quando alguém rouba seu tempo, você deixa passar. Essa frase mexe com a consciência, porque mostra o quanto o tempo é subestimado. E abre espaço para reflexões maiores. Ele ensinava que investir tempo nas pessoas certas é mais valioso que ganhar dinheiro com as erradas. Relações saudáveis economizam anos de sofrimento. Relações tóxicas consomem vitalidade, foco e energia. Por isso, escolher onde e com quem gastar tempo é essencial. A vida muda quando a pessoa percebe que não precisa agradar quem não agrega. E essa clareza abre espaço para escolhas mais inteligentes. Ele também explicava que tempo investido no próprio crescimento nunca é desperdiçado. Aprender algo novo, cuidar do corpo, estudar, refletir, tudo isso gera frutos. Ler livros como Hábitos Atômicos, Os 4 Compromissos ou Mindset molda a mente. Fazer cursos, explorar habilidades, desenvolver talentos, tudo isso multiplica resultados. E quando a pessoa investe tempo em si, começa a colher oportunidades que antes nem via. Essa percepção nos leva para o próximo ponto. Ele dizia que o tempo revela verdades. Quem fica, quem vai, quem se importa, quem só aparece por interesse. O tempo expõe intenções que palavras escondem. E ao perceber isso, a pessoa começa a filtrar melhor suas conexões. Filtrar não é excluir o mundo, é proteger o coração. E essa proteção fortalece a sabedoria. Outra lição importante é que não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A pessoa que tenta abraçar tudo acaba perdendo energia e propósito. Ele dizia que é melhor fazer menos, mas com profundidade, do que fazer muito de forma superficial. Foco é uma forma de respeito ao próprio tempo. E quando a pessoa desenvolve foco, ela se torna mais produtiva, mais calma e mais consciente. E essa consciência abre espaço para a humildade. Ele explicava que desperdiçar tempo com orgulho é uma das maiores perdas da vida. Pessoas que não pedem desculpas perdem relações valiosas. Pessoas que não aprendem com erros perdem oportunidades únicas. Pessoas que se acham demais perdem chances de evoluir. Ele dizia que a humildade economiza tempo, muito tempo. Porque quem aceita aprender, cresce mais rápido. A sabedoria sobre o tempo também envolve aceitar ciclos. Algumas fases terminam, algumas portas fecham, algumas histórias acabam, e tudo bem.
Ele dizia que tentar reviver o que já morreu é desperdiçar vida. E quando a pessoa aceita isso, começa a caminhar com leveza. Essa leveza nos leva para o próximo aprendizado. E é justamente quando alguém entende o valor do tempo que começa a enxergar erros e acertos de outra maneira. Ele dizia que os erros são professores e que a humildade para aprender com eles define o rumo da vida. E, naturalmente, essa percepção abre o caminho para o próximo tópico: humildade e aprendizado. Ele sempre dizia que aprender é um ato de coragem, porque exige reconhecer que não se sabe tudo, e muita gente não cresce porque tem vergonha de admitir fragilidades. Mas quem assume que erra, aprende mais rápido. Ele explicava que um erro que torna alguém humilde vale mais do que um acerto que a torna arrogante, porque a humildade abre portas, a arrogância fecha, e quem compreende isso evolui sem fazer barulho. Essa evolução silenciosa prepara para reflexões mais profundas. Ele lembrava que a vida ensina através de situações, pessoas e circunstâncias. Cada erro carrega uma chave. Cada falha traz um aviso. Cada decepção aponta um novo destino. A pessoa que observa aprende. A que ignora repete. Ele dizia que repetir os mesmos erros é como girar uma chave enferrujada na porta errada, esperando que ela abra. A humildade permite mudar de chave, e isso leva ao próximo passo. Humildade também é saber ouvir. Ouvir conselhos, ouvir críticas construtivas, ouvir a própria intuição. Ele dizia que muita gente perde oportunidades porque interrompe, discute demais ou se fecha para novas ideias. Quem ouve aprende, quem aprende cresce, e quem cresce, naturalmente, desenvolve maturidade. E essa maturidade abre caminho para virar páginas importantes da vida. Ele ensinava que conhecimento não é só teoria, é prática. Não adianta ler 10 livros se a pessoa não aplica nada. Por isso, ele incentivava pequenas ações diárias. Aprender algo novo, buscar opiniões diversas, admitir falhas rapidamente. Essa prática gera evolução constante, e essa evolução prepara para o próximo tópico. A humildade também envolve aceitar que nem tudo será como a pessoa deseja. Às vezes o plano dá errado, às vezes a resposta é não, às vezes a vida puxa o tapete, mas cada queda traz uma lição preciosa. Ele dizia que quem aprende com quedas se levanta mais forte. Quem não aprende, cai de novo. Aceitar isso exige sabedoria e leva à próxima reflexão. Ele lembrava que pessoas sábias não se comparam. Cada ser humano tem seu ritmo de evolução. Cada caminho é diferente. Comparação gera insegurança. Humildade gera paz. A pessoa que entende isso vive mais leve, porque aceita o estágio em que está e trabalha para ir mais longe, sem pressa. E esse entendimento abre caminho para a reflexão final do próximo tópico. A humildade também ajuda a lidar com mudanças. Quando a pessoa entende que nada é permanente, fica mais fácil deixar ir. Deixar situações que acabaram, relações que morreram, versões antigas de si mesma que já não fazem sentido. Ele dizia que a vida é movimento, e só quem se move evolui. E essa evolução nos leva para o último tópico. E é justamente quando alguém aprende a aceitar erros, ouvir mais e comparar menos que consegue enxergar a vida como ela realmente é. Um livro cheio de capítulos, pausas, páginas marcadas e páginas que precisam ser viradas. E é sobre isso que trata o último tópico, reflexão sobre a vida. Ele dizia que a vida é como um livro e cada fase é um capítulo. Alguns capítulos são leves, outros pesados, alguns longos, outros curtos. E como em todo livro, chega um momento em que a pessoa precisa virar a página. Ficar preso demais no passado impede de viver o presente. E muita gente sofre porque tenta reviver histórias que já terminaram. Quando a pessoa aceita virar a página, descobre liberdade. E essa liberdade é o começo de uma nova etapa.
Ele lembrava que não existe crescimento sem mudança. Mudança dói, claro. Dói deixar pessoas, ambientes, hábitos e até versões antigas de si mesmo. Mas é uma dor que transforma. É como podar uma árvore. No início parece cruel, mas depois os galhos crescem mais fortes. Assim é a vida. E quem entende isso para de resistir e começa a evoluir. Ele ensinava que a vida manda sinais o tempo todo, alguns sutis, outros intensos. Quando algo começa a pesar, incomodar, desgastar, geralmente é um sinal de que algo precisa ser encerrado. Mas a maioria ignora esses sinais por medo do novo. Ele dizia que o novo é assustador, mas o velho que machuca é pior. E essa compreensão muda tudo e prepara para novas experiências. A vida também exige coragem para fechar livros inteiros, não apenas páginas. Às vezes, uma história completa precisa terminar, não por fracasso, mas porque cumpriu seu papel. Ele explicava que cada ciclo encerrado libera espaço para algo maior. A vida não pega nada de alguém sem devolver algo melhor. A pessoa só precisa confiar, e essa confiança acalma o coração. Ele dizia que tudo na vida é aprendizado. Alegrias, tristezas, encontros, despedidas. Nada é inútil, nada é à toa. Até a dor ensina, mesmo quando ninguém quer aprender através dela. Ele explicava que a dor molda caráter, fortalece fé e ajusta rota. E quem entende isso sofre menos, porque aprende a ver sentido até nos dias difíceis. Ele lembrava que viver não é só conquistar, é também soltar. Soltar expectativas, soltar pessoas, soltar medos, soltar a necessidade de controle. A vida recompensa quem flui. Quem tenta segurar tudo sempre sofre. O fluxo é leve, o apego é pesado. E quando alguém aprende a fluir, descobre a verdadeira paz. Ele também dizia que a vida é sábia demais para desperdiçar histórias. Tudo se encaixa, tudo se conecta, tudo serve para construir quem a pessoa está se tornando. É por isso que olhar para trás com gratidão e não com arrependimento é tão poderoso. Gratidão cura, arrependimento paralisa. E quem aprende isso começa a caminhar com mais consciência. E essa consciência abre caminho para a transformação. E ao final dessas reflexões, a pessoa percebe que a mudança começa dentro dela. Sempre começou, sempre começará. E quando essa chave vira, ela se prepara naturalmente para uma nova parte do roteiro, a introdução do vídeo, o convite para uma jornada profunda de mudança interior. Agora que você percorreu essa jornada, a vida te faz uma pergunta simples, porém poderosa. O que você vai fazer com tudo isso? Vai continuar reagindo do mesmo jeito, vivendo no piloto automático, repetindo padrões antigos? Ou finalmente vai aplicar o que aprendeu? Porque conhecimento sem ação vira poeira. A vida só muda quando você muda. E esse movimento começa nas pequenas escolhas de hoje, não nos planos grandiosos de amanhã. Olhe para dentro. O que ainda te prende? O que ainda te machuca? O que você sabe que precisa ser deixado para trás, mas continua segurando? Essa resposta define se o seu próximo capítulo será igual aos anteriores ou completamente diferente. E, se você realmente quer transformar sua vida, comece agora. Não quando der tempo, não quando tudo estiver perfeito. Agora. Porque a vida não espera ninguém. E me diga aí nos comentários, qual foi a parte deste vídeo que mais mexeu com você? Qual mudança você sabe que precisa fazer hoje? Compartilhe. Sua resposta pode inspirar alguém. E se quiser continuar aprendendo, crescendo e fortalecendo sua mente, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, você nunca vai caminhar sozinho. Aqui, você aprende a caminhar melhor.